Oi, gente, tudo bem? Bom, então, eu estou vindo aqui apresentar um pouquinho do meu trabalho, que é da formação da URSS. Eu fiz esse trabalho junto com a Laísa Rodrigues, a Luísa Vieira, a Eline Sá e a Sabrina Assunção. Agora eu vou explicar um pouquinho cada temazinho para vocês. Agora eu vou explicar o contexto da pré-revolução da Rússia. Bom, a Rússia, da Revolução, era acrida, feudal, dominada por clero, nobreza, ciris. A população se revoltou contra essas camadas sociais que tinham privilégios sociais enquanto passavam fome. Sumam isso à perda da guerra para o Japão em 1905. Bom, agora eu vou falar sobre a Revolução de 1917. A Revolução Russa teve início em fevereiro de 1907, enquanto a população de São Petersburgo saiu nas ruas contra Tsar Nicolau II, pedindo melhorias nas condições de vida, de trabalho, de alimentação. Como essa retirada das tropas russas da Primeira Guerra Mundial, realizada em 1917, a Revolução Russa foi acontecimento responsável por transformar a Rússia na primeira nação socialista da história. Vladimir Lenin foi o principal líder da Revolução da Rússia. Ele assumiu o governo da Rússia após a Revolução. Agora eu vou explicar a consolidação do poder soviético. Após essa guerra, os bolcheviques conseguiram consolidar o seu poder sobre o interior do território russo, e o socialismo foi implantado. Bom, a União Soviética surgiu como resultado de direito da Revolução da Rússia, que aconteceu em 1917 e transformou a Rússia em uma nação nacionalista. As transformações nesse levaram à unificação com as outras repúblicas soviéticas no início da década de 1920. Meu nome é Laís e eu fiquei com a Guerra Civil na Rússia. A Guerra Civil na Rússia foi um conflito que aconteceu entre 1918 e 1921, causada pela mobilização de forças contra-revolucionárias chamadas de Exército Branco. Eles tinham o objetivo de derrubar os bolcheviques, grupo que se havia instalado no poder russo pela Revolução em 1917. A guerra terminou com uma vitória dos bolcheviques no atual território da Rússia. Os governos da República Russa e do Estado Russo haviam colapsado e criado a União Soviética e virado um ano depois, em 1924. As partes em conflito incluíram o Movimento Branco, formado pelos ex-generais cesaristas, republicanos liberais, o Exército Vermelho, milícias anarquistas, o nacionalismo, Exército Verde, exércitos separatistas, como o Exército Azul e a Tropa de Ocupação Estrangeira. A criação da URSS. Após a vitória dos bolcheviques na Guerra Civil Russa, a União Soviética foi oficialmente proclamada em 1922, unindo a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e as repúblicas de Transcaucásia, Armênia, Azerbaijão e Geórgia, em uma união entidade política. A criação da URSS foi resultado de negociações e acordo entre os líderes bolcheviques e representantes dos repúblicos envolvidos, solicitando o poder do Partido Comunista e estabelecendo o sistema do governo centralizando sob o controle de Moscou. Este Estado socialista foi fundamentado em ideologias narcisistas, leninistas, promovendo a nacionalização dos meios da produção, a coletivação agrícola e a implementação de um regime político autoritário.
Ao longo dos anos seguintes, a União Soviética se expandiu territorialmente e se tornou um potencial mundial, exercendo influência significativa nos assuntos globais até a sua dissolução em 1991. Políticas e realizações da União Soviética. A União Soviética implementou políticas que incluíam o planejamento centralizado na economia e a coletivização da agricultura e a industrialização acelerada sob o regime de Stalin. Além disso, o controle do Partido Comunista sobre todos os aspectos da sociedade, a supressão da dissidência política e a promoção do socialismo na escala global foi características marcantes. Essas políticas contribuíram em várias realizações significativas ao longo da história da URSS, como a rápida industrialização de transporte econômico agrária e uma potência industrial, a vitória na Segunda Guerra Mundial, que contribuiu com a libertação da Europa Oriental, e a liderança pioneira da exploração espacial, do lançamento do Sputnik 1 em 1957 e o envio de Yuri Gagarin ao espaço de 1961. Além disso, a URSS investiu em educação, saúde, avanços científicos, erradicou o analfabetismo e defendeu os direitos dos minorias étnicas. No entanto, apesar dessas realizações, a União Soviética enfrentou críticas por violações dos direitos humanos, repressão política e problemas econômicos, que eventualmente contribuíram para o seu colapso em 1991. Impacto na classe trabalhadora. A Revolução Bolchevique, em outubro de 1917, teve um impacto significativo na classe trabalhadora ao colocá-la no poder pela primeira vez na história, resultando em embalos socioeconômicos sem precedentes em todo o mundo. Liderado pelo Vladimir Lenin, os bolcheviques derrubaram o governo imperialista e a autorização do Czar Nicolau II em março de 1917. Levando à formação de um governo provisório pouco eficaz, a segunda insurreição, meses depois, levou ao poder os trabalhadores, que, sob o lema Paz, Terra, Pão e Trabalho, apoiaram a propriedade privada, realizaram reforma agrária, estatilizaram bancos e investimentos, proporcionando avanços sociais e econômicos por décadas. A pressão popular e a luta sindical garantiram direitos como descanso remunerados, férias, salário mínimo, igualdade do gênero, tornando-se referência para outras nações. No entanto, as particularidades da luta de classe, incluindo questões de gênero, raça e classe, podem criar obstáculos à organização e à busca pela revolução, como a alta carga horária do trabalho e a falta de apoio para o trabalho reprodutivo. Para concluir, a formação da URSS sob a liderança dos trabalhadores operários foi um processo complexo e multifacetado, com impactos duradouros não apenas na Rússia, mas em todo o mundo. A experiência da URSS ilustra tensões entre a aspiração socialista de igualdade e justiça e a realidade da existência do poder estatal e da geopolítica internacional. Com isso, eu finalizo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com a bibliografia de toda a pesquisa.